igreja aqui é pentecostal, irmão. Tenha paciência com o pastor Telmo. O pastor Telmo é igual a carro 1000. Conhece carro 1000? Demora a pegar, né? Mas quando pega, quando embala, vai embora, né? Amém, queridos? Lucas capítulo de número 5, todos acharam? Diga amém. Ô glória. Hoje vai ficar tudo aqui, não vou levar nada para casa, viu? Vai ficar tudo aqui hoje. Eu não costumo levar nada que Deus me dá. Eu costumo deixar tudo aonde Ele manda eu deixar. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, diga comigo, ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão, preste atenção aqui, mestre, diga comigo, mestre. Grave essa palavra, mestre. Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo, oh glória. Vou repetir, deixaram tudo e o seguiram. Redobre a sua atenção, por gentileza. Eu não vou cansar a igreja, mas eu preciso falar o que Deus me revelou dentro desta palavra nesta noite. É bem verdade que todo o ministério terreno de Jesus, ele nunca teve apenas um objetivo de passar por um lugar. Eu vou repetir para você entender. É bem verdade que em todo o ministério de Jesus, por onde ele passou, ele não tinha apenas um objetivo de passar pelo lugar que ele passava, mas sim marcar o lugar que ele passou. Ele só não passou na minha vida, ele passou na tua vida. Por isso que todos nós estamos aqui. Oh glória. Jesus, por onde passava, arrebanhava uma grande multidão. É bem verdade que Jesus, aonde ele estava, algo tinha que acontecer. Aonde ele chegava, aquilo que estava triste começava a ficar alegre. O enfermo era curado, oh glória. Aquele que não enxergava passava a enxergar, oh glória. E Jesus chega certa feita em uma casa que está em Marcos capítulo de número 2. E o texto vai dizer que a casa estava lotada, não tinha lugar nem junto à porta. E o mesmo pregava, pastor Eduardo, a palavra.
Oh glória! E ali a Bíblia fala que naquele evento, naquele lugar, dentro daquela casa, ele cura um homem paralítico. Oh glória! Dentro da casa existia uma grande multidão, por dois motivos, pastora Paula. Primeiro, Jesus está na casa. Oh glória! Só a pastora entendeu. Primeiro, Jesus está na casa. E segundo, Jesus pregava a palavra. Oh glória! Oh glória! Eu já estou começando a me esquentar aqui. Me ajuda aí. Jesus cura o paralítico. Certa feita, Jesus está no Sermão da Montanha, aproximadamente 8 horas, falando a seus discípulos. Não só a seus discípulos, mas uma grande multidão. E antes de Jesus descer do monte, Jesus ele vai ensinar algumas coisas. E que coisa Jesus ensina? A primeira coisa é que a candeia do nosso corpo são os olhos. De sorte que se o nosso corpo se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, oh glória. Ele vai ensinar sobre o homem ser o sal da terra e a luz do mundo. Jesus ensina sobre 2 caminhos, o largo e o estreito. Jesus vai ensinar sobre profeta, oh glória. Jesus ele vai ensinar e vai dizer que nós temos que buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E o povo está observando, e o povo está comendo aquilo que Jesus está ensinando. Mas antes de Jesus descer, Jesus vai proferir algumas palavras. E que palavra é essa? Aquele que ouve as minhas palavras, oh glória, e as praticam, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, oh glória. Cai chuva, transborda rio, sopra vento, dão contra aquela casa e ela não cai. Por quê? Porque está firmada na rocha. Mas aqueles, oh glória, que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é como um homem sensato que edifica a sua casa sobre a areia. Aí vai cair chuva, vai transbordar rio, vai soprar o vento, vai dar contra aquela casa, e a Bíblia diz, não é o pastor Telmo, grande é a sua queda ou a sua ruína. E a pergunta que eu vim falar hoje: em que casa você está firmado? Catuca teu irmão, como a gente fala em João Pessoa, e pergunta: como é que está a tua casa? Me ajuda a pregar, que eu vim de longe e eu já estou começando a me arrepiar aqui. Pergunta a ele: como é que está a sua casa? Está firmada na rocha ou está firmado na areia? Só quem está firmado na rocha, levante a mão e dá o melhor glória que você pode dar. Oh glória! Oh glória, oh glória. Escute. Só que quando Jesus antes de descer, pastor, a multidão vai fazendo uma pergunta. E a pergunta da multidão é: que doutrina é essa? Oh glória. Que doutrina é essa? E o povo não cessa de estar ao lado de Jesus. Por quê? Porque Jesus não pregava como os mestres das leis naquela época. Jesus pregava como alguém que tinha autoridade. Dá para você olhar para seu irmão e diga assim para ele, olhe para ele e diga assim: o negócio aqui hoje vai esquentar. Oh glória. Escute. O texto que eu acabei de ler está inserido no Evangelho segundo escreveu Lucas. Vai falar sobre um homem, vai falar sobre Jesus e vai falar sobre uma multidão.
E eu gostei quando eu li isso aqui. Eu gostei do capítulo de número 1, do versículo de número 1. E se você entender, dê glória. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, ele estava junto do lago de Genezaré. Oh glória! Porque louvor é bom, mas melhor é palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu. Salmo 119, versículo 11 está escrito: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Oh glória! Certa feita, Jesus no Rio Jordão, que significa aquele que desce. E a pergunta é: se Jesus, que é Jesus, desceu, por que eu e você não quer descer? Oh glória! Repita: se Jesus, que é Jesus, desceu, por que eu e você não quer descer? Como é? O Senhor está dizendo que Jesus desceu? Eu estou dizendo e eu provo: Jesus desceu. Rio Jordão significa aquele que desce. Oh glória! Eu vou lhe ensinar 3 coisas. Se você deixou de orar, para quando você chegar em casa, a primeira coisa que você fazer é colocar o joelho no chão. Jesus é batizado pelo precursor, por aquele que viria para preparar o caminho, aquele que Isaías profetiza. Oh glória! Aquele que certa feita, os fariseus vão até ele e vai perguntar: você é o Cristo? Ele vai dizer: não, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é um dos profetas? Não, eu não sou um dos profetas. Então me diga quem é você, para que eu vá e diga para quem me enviou. Aí ele vai dizer: eu sou uma voz do que clama no deserto. Oh glória! Tem uma coisa: eu batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim que é antes de mim. Oh glória! Esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse vai batizar com o Espírito Santo e com... Ele desce. João Batista batiza o seu primo. Só que tem uma coisa, 3 coisas acontecem, pastor. Você sabe qual é a primeira coisa para você dar glória? Jesus desceu, foi batizado. A primeira coisa que acontece quando ele sobe, o céu se abre. Pastor, qual é a segunda coisa que acontece? O Espírito Santo, em sinal de uma pomba, desce. E a terceira, para tu se alegrar. E a terceira qual é? Papai fala. Oh glória! Segura na mão do teu irmão e diga assim: desça com pressa. Por que eu tenho que descer? Porque quando você subir, o céu vai se abrir. O Espírito Santo de Deus desce e papai vai falar contigo. Quem recebe essa mensagem aqui? Jesus está caminhando e uma grande multidão, pastora Paula. Só que tem uma coisa: enquanto Jesus está caminhando, Simão está em uma pesca. Simão é profissional de pesca. Simão sabe onde pescar, a hora de pescar, quando pescar e o lugar apropriado para pescar. Só que tem uma coisa: nessa noite ele joga a rede,
puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, e nada ele pesca. Nem uma piabinha, como a gente diz lá em João Pessoa. Oh glória! É uma noite frustrada. Amanhã amanheceu. A Bíblia diz que ele retorna. Quando ele retorna, a primeira coisa que ele faz é descer do barco. Eita, teve gente que já entendeu. A primeira coisa que ele faz é descer do barco. A segunda coisa que ele vai fazer, ele vai lavar as redes. Olhe para cá. Vocês estão diante de um paraibano. Da minha casa para a praia são apenas 4 quilômetros. E quando eu era do mundo, que eu não vou nem contar meu testemunho, porque eu quero voltar, que eu não sou besta. Só vou dizer 2 coisas para você. Vocês estão diante de um ex-drogado. Fumava maconha, cheirava cocaína, cheirava tine, cheirava cola. Quer mais? 2 comprimidos chamados Rupinol e Artânio. Rupinol, depois você coloca aí no seu, não aqui, em casa, Rupinol, que a gente colocava na nossa bebida para ficar muito doido. Tinha 12 amigos, 10 foram assassinados. Um tá doido lá em João Pessoa, no bairro de Mangabeira até hoje. Quem conhece pistola .40 e 380 para bater catolé, que é aquela que a bala não sai, é muito difícil, sim ou não? Mas quando vieram me matar 2 vezes, a bala não saiu. Dá para dar glória para Jesus? Oh glória! Deixa eu voltar aqui. Se eu tiver oportunidade, eu conto o resto. Oh glória! Aleluia! Ele desce do barco e ele começa a lavar as... Eita! Se tem um homem que pescou com rede de arrasto, está aqui. E a gente levava todo o material para depois da pesca, a gente fazer um escabrache e tomar com aquelas coisas do mundo, né? Só que tem uma coisa. Quando a gente acabava de pescar, logo cedo, 6 horas da manhã, 3 coisas a gente fazia. Quantas coisas? Primeiro, lavar a rede. Oh glória! Sabe por quê? Eu disse que o negócio ia arrochar, não disse? Me pergunte por quê? Porque não se pesca peixe com rede suja. A segunda coisa, a gente olhava de ponta a ponta a rede de 40 metros. Me pergunte por quê? Para ver se não tinha nenhuma brecha. Porque não se pesca peixe com brecha aberta. E a terceira, sabe o que a gente fazia? Colocava a rede no sol. Me pergunte por quê? Para não deixar a rede apodrecer. Segura que lá vai. Não se pesca peixe com rede suja, não se pesca peixe com brecha aberta e não se pesca peixe com rede podre. E se tem no altar hoje, em determinados lugares que pregadores sobem para pregar, eles pregam, mas são podres. Oh, glória. É pregador pregando em pecado, é cantor cantando em pecado. Eu vim para dizer tudo aqui hoje. Ah, se eu pudesse dar os nomes. Oh glória. Quando eu era pastor de igreja, pregador nenhum subia sem antes eu procurar saber como é que está a vida dele na igreja. Oh glória. Oh glória. Tem pregador pregando e tomando Santa Ceia por onde está passando. Não tem lugar onde toma Santa Ceia nem dezima. Oh glória. Mas vamos para a palavra que tem muita coisa. Quantos minutos eu tenho, pastor? Quantos minutos eu tenho?
É ali? É ali? Tá 21h17. Vai até que horas ali, pelo amor de Deus? Vai embora. Então tá bom. Não manda eu ir embora não, pastor. Não manda eu ir não. Quem me suporta 15 minutos, diga amém. Só que tem uma coisa. A noite foi frustrada, ele não pescou nenhum peixe. Ele desceu do barco, está lavando a rede. E é quando nada mais dá para acontecer, na minha visão e na tua, que Jesus chega. Oh glória. Olha para teu irmão e diz para ele: Jesus está chegando aí. Ah não, ninguém está entendendo. Olha para ele e diz assim: Jesus está chegando aí. Jesus está chegando aí. Jesus está chegando aí. E se tem uma coisa que Jesus sabe, é aonde ele vai entrar. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque no lago de Genezaré tinha vários barcos e Jesus entrou no de Simão. Quando ele entra, ele vai dizer para Simão o seguinte: ô Simão, tira o barco do raso. Tira o barco do raso e leva para o fundo. Diz para teu irmão aí: porque Deus não tem nada contigo no raso. Me ajuda a pregar, que eu vim de longe, eu estou com vontade de pregar aqui. Olha para ele e diz assim: ele não tem nada com você no raso. O que ele tem comigo e contigo é no profundo. Escute. Olhe para cá. Marinheiro, ele só vê a superfície da água. Mas mergulhador, quando mergulha, vê o que ninguém vê. E a pergunta é: vai mergulhar ou vai continuar do mesmo jeito que você está? Oh glória. Olhe para cá. Agora está certo. Eu estou vendo uns minutos aqui porque eu aprendi, irmãos, a entregar no momento certo. Aprendi assim, vou morrer assim. Olhe para cá. Oh glória. Quando ele chega no meio, Jesus estava com uma grande multidão. Diga comigo, multidão. Mas Jesus estava no barco. Jesus sabia. Isso aqui desceu e desceu quente. Isso aqui é um flash pentecostal. Jesus sabia qual era a necessidade de Simão. Diga comigo, a necessidade de Simão era peixe, mas a necessidade da multidão era a palavra. Oh glória. Oh glória. Lembra de Mateus capítulo número 4, quando Jesus é batizado em Mateus capítulo número 3? Ele vai para o deserto para ser tentado pelo inimigo. 40 dias e 40 noites ele jejua, mas tem fome. Quando o tentador se apresenta para ele, a primeira coisa que o tentador vai fazer é tentar colocar na mente dele uma dúvida. E que dúvida é essa? O tentador vai olhar para ele e vai dizer assim: ó, se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Olha só, aonde num capítulo anterior ele vê o Pai falando com ele, dizendo: tu és. Aí o tentador em Mateus 4 olha para ele e vai dizer: se tu és o Cristo, olha mesmo, manda que essas pedras se transformem em pães. Pão é perecível, pedra é duradouro. Não troque aquilo que é duradouro por perecível. Não troque aquilo que é duradouro por passageiro. Oh glória. Oh glória. Não troca Jesus pelas coisas do mundo. Oh glória. Não troca Jesus pela internet. Oh glória. Não troca Jesus pelo TikTok. Oh glória.
Olha, dá glória a Deus, porque eu estou pensando que Deus está me usando aqui hoje. Jesus sabe a necessidade de Simão, que é peixe. Mas antes de Jesus agir na vida de Simão e naquilo que Simão necessita, Jesus vai pregar a palavra. Porque o que liberta é palavra, o que cura é palavra, glória, o que transforma é palavra, e o que ainda leva para o céu é palavra de Deus. Oh glória. Jesus está pregando a palavra para o povo. Só que tem uma coisa: Jesus está no barco de Simão. Jesus faz do barco de Simão um altar, um púlpito. E eu gostei quando eu li isso aqui. Quando Jesus, pastor, ele termina de ministrar para uma grande multidão, Jesus vai olhar para Simão e vai dizer assim: ô Simão, a gente está no fundo, não está? Tá. Eu quero que você agora vá mais profundo, oh glória, e lance as vossas redes para pescar. Aqui está a cereja do bolo da mensagem. Aí Simão vai olhar para Jesus e vai dizer assim: mestre, se tu entender da glória, mestre, passamos a noite toda, não apanhamos. Em outras versões, olhe para cá, não colhemos nada. Portanto, todavia, mas pela tua eu lançarei as redes. Escute isso aqui. Eu fui estudar o que significa mestre aqui. Se tu entender, dá glória para Jesus. Mestre, transliterado no grego, significa aquele que tem o direito de mandar. Aquele que tem o direito de mandar. Pega na mão do teu irmão, me ajuda a pregar. Pega na mão dele e diz assim: aquele que tem o direito de mandar chegou aqui nessa noite. Deixa eu ver. Só quem vê, só quem crê, levanta a mão e dá uma salva de palmas para Jesus. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Aquele que tem o direito de mandar chegou aqui. Agora tem uma coisa, olhe para cá. Vai arrochar, mas vai sarar. Vai ferir, mas sara. Você, acredito que alguma das traduções de alguns irmãos aqui vai estar dizendo colhemos, não colhemos. Mas o certo é apanhar. Porque quem pesca apanha peixe. E eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo: mas por que não apanhar, que também tem em umas traduções, mas em outras tem colher? Aí o Espírito Santo bradou no meu coração, estudando com um amigo meu chamado Helder Gomes, que eu acredito que ele vem pregar aqui. E nós estudamos e eu disse assim: a versão aqui está colheu, e outra versão aqui está apanhou. E o Espírito Santo falou assim: porque a palavra de Deus é como uma semente plantada, e só planta quem? Só colhe quem? Porque eu entendo que se a minha rede não está podre, se a minha rede não está com brecha, e se a minha rede está limpa, e se eu prego a palavra,
eu posso lançar a rede, que a colheita vai ser farta. E eu vim aqui, não tenho nem cara de profeta, mas se tu crer, pega. Ainda antes de terminar este ano, esta igreja colherá aquilo que ela está plantando. Não, eu vou repetir, ela colherá aquilo que ela está plantando. Pastor, agora não é mais com Jesus. Jesus disse assim, ó: lançai as vossas redes para pescar. A pergunta é: de quem é a rede? De quem é a rede? De quem é o barco? De quem é a ordem? Não é mais com ele. E é isso que Deus mandou eu falar para alguém aqui. A ordem eu já dei. Agora não é mais comigo, é com você. A ordem já foi dada. Ele lançou a rede. Só que quando ele pesca, vem uma grande quantidade de peixe. Sim ou não? O negócio agora esquenta. Só que ele pescou, não pescou? Quando ele puxa, a rede se rasga. Eu disse: pai, o senhor está dentro do barco, o senhor pregou para a multidão, o senhor pediu para Simão afastar o barco mais para o profundo, para o senhor pregar, depois pediu para que ele afastasse o barco mais para o profundo. Ele disse sim. Sabe por quê? Porque eu quis confrontar Simão. E a gente não quer ser confrontado. Porque tem uma geração de Nutella dentro da igreja. Tem uma geração de mimimi que não aguenta uma doutrina pesada, que quer se desviar da igreja. Não aguenta uma palavra dura que diz assim: ah, eu vou para outra igreja. Olhe para cá. Quando Jesus diz assim: Simão, tira o teu barco do raso e leva para o profundo, ele estava querendo, oh glória, confrontar Simão. Me pergunte por quê? Porque Jesus está querendo dizer para Simão o seguinte: Simão, eu quero que você volte para o lugar onde tudo deu errado. E quando a gente volta para um lugar onde tudo dá errado, a gente sofre, sim ou não? Quando eu saí de João Pessoa, que eu peguei o voo para ir para Manaus, para pregar em Manaus, e peguei o voo de Manaus para descer em Rio Preto, quando o voo de Manaus, comigo, com minha esposa e com minha filha, decolou, que meus móveis e meu carro estavam dentro da carreta para vir de João Pessoa para Votuporanga, eu bradei dentro de mim: eu nunca mais volto para João Pessoa, porque lá eu tive perdas e percas. Cheguei no dia 1º de fevereiro de 2019 no aeroporto de São José do Rio Preto, e eu disse: nunca mais eu coloco os pés em João Pessoa. No dia 2 de setembro de 2019, eu estava pegando o voo de São José do Rio Preto em direção a João Pessoa. Quando eu preguei o voo de São José do Rio Preto para João Pessoa, o Senhor me fez lembrar daquilo que eu disse em Manaus: nunca mais eu coloco os pés em João Pessoa. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração, dizendo: e aí, vai ou não vai? E você vai entender, para dar glória. A noite foi frustrada, sim ou não? Não pescou nada, sim ou não? Mas olha para teu irmão e diz assim: mas no outro dia, Jesus entrou no barco e foi com Simão. Deixa eu ver quem já entendeu aqui. Olha para teu irmão e diga assim: nesta peleja você não está só. Jesus está do teu lado. Só quem crê, aumenta o glória, faz alguma coisa. Jesus está do seu lado. Ele está do teu lado. Ele está do seu lado.
Você não está aqui só, Ele está do teu lado. Oh, glória. Deixa eu correr para o final. Ele lança a rede. Quando ele puxa uma grande quantidade de peixe, mas a rede rasga. Aí eu disse assim: Pai, não quero entender mente de pregador não, irmão. Senhor, o Senhor deu a ordem, mas a rede rasgou. Sabe o que foi que o Espírito Santo bradou no meu coração? 3:30 da manhã, dentro do meu escritório, meditando nessa palavra. Simplesmente isso. Isso aqui vai servir para alguém. Porque primeiro, a palavra dele não volta vazia. Segundo, eu não estou pregando para a parede, nem tão pouco menos para a cadeira. Tem direção certa. O Espírito Santo de Deus bradou dizendo assim: ele apenas cuidava, mas não zelava daquilo que era dele. Vou repetir, ele apenas cuidava, mas não zelava daquilo que era. Aí Deus dá um ministério frutífero para o infeliz. Dá um nome no Brasil. Olha que a gente viaja esse Brasil todo pregando. Só não é da mídia. E eu não quero ser da mídia. Eu quero ser aquele anônimo que André... Porque se tem uma coisa que André gostava, era de apresentar alguém para Jesus. Apresentou o irmão, ganhou uma alma. Aí Simão, na primeira administração, ganha... A igreja de Cristo passa de 120 para quase 3.000. E da segunda administração, esse Simão aqui, na segunda administração, dá um salto de 3.000 para quase 5.000 pessoas. Eu quero ser aquele anônimo que não tem nome, mas tem pão para oferecer e peixe. Aí Deus dá um ministério a um infeliz, dá um nome no Brasil. O camarada prega na igreja, mas não pode ver uma mulher. Se prega no congresso, está pregando e olhando para as meninas do congresso para pegar o nome e o número. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. Esses cantores que cantam, estão nos maiores congressos do Brasil. Canta, o fogo desce. Mas no quarto de hotel tem um uísque tomando. Sabe o que é isso? Pastor, está cuidando, mas não está zelando daquilo que Deus deu. Apenas cuida, mas não zela. Porque a rede não era de Jesus, a rede é de Simão. E eu vim nessa noite para dizer para alguém aqui, e isso aqui tem endereço certo. Possa ser a última vez, a primeira e última vez que eu estou pregando nesse altar, mas eu falo aquilo que Deus manda. Eu não me vendo. Cuide, não zele daquilo que Deus te entregou. Ele está pescando, mas está vendo tudo indo por água abaixo. Agora não é humilde para chegar e pedir socorro. Não é humilde para chegar e dizer assim: me ajuda, que eu não quero ir para o inferno. O inferno é real, não é história de carochinha, não. Só existe dois caminhos: o céu ou o inferno. Para onde você quer ir? Deixa eu correr, falta 2 minutos. Ele pede ajuda. Todo mundo vem ajudar. E aquilo que Jesus mandou, não se viu só para ele, se viu para ele e para todos que estavam do lado dele. Levanta a mão. Aquilo que Deus vai mandar não vai só servir para você. Aquilo que Deus vai mandar vai servir para você, para o teu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, da frente e de trás. Só quem crê recebe esta palavra. Encerrei. Depois de tudo isso,
Ele vai dizer assim: Senhor, afasta de mim porque eu sou homem pecador. Aí Jesus vai dizer: a partir de hoje você não será mais pescador de peixe. Jesus está dizendo assim: a partir de hoje você não pesca aquilo que está vivo para morrer. Eita, glória. Eu vou repetir: a partir de hoje você não pesca aquilo que está vivo para morrer. Você pesca aquilo que está morto para viver. Você não pesca aquilo que está vivo para morrer, mas aquilo que está morto para viver. Porque quem nasce uma, morre duas. Mas quem nasce duas, morre uma. E depois disso, o que é que acontece? Depois disso ele vai dizer: a partir de hoje você não vai ser pescador de peixe, mas pescador de homens. Sabe o que é que Jesus quer? Jesus quer Simão para servir a ele. Porque Jesus entrou na casa dele para curar a sogra. Jesus entrou no trabalho dele quando tudo deu errado. Agora Jesus vai entrar no coração dele. Olhe para cá que eu encerro agora. Queridos, Simão deixou 4 coisas. Quantas coisas? O barco, o mar, os peixes e a rede. Mas ele também ganhou 4 coisas. Quantas coisas ele ganha? Sabe o que ele ganhou? O aval de Jesus para ser pastor de igreja. Sabe o que ele ganha? Uma sombra, por onde passa curava. E ele ganhou 2 epístolas no Novo Testamento. Diga para seu irmão: quem deixa tudo por Jesus não perde nada, ganha. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Só quem crê aumenta o glória, dá a melhor salva de palmas que você pode dar. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Quem recebe essa mensagem? Eu quero saber: quem dentre nós está momentaneamente afastado dos caminhos do Senhor? Levante a mão aqui. Olhe para cá. Meu tempo já acabou. Eu não tenho mais tempo. Mas Deus me tirou de dentro de um terreiro de Umbanda. Eu era filhado de um pai de santo, dentro do terreiro de Umbanda. Bebia com os santos. Santo não, os demônios. Mas Deus me tirou de onde me chamavam de cavalo, para Ele me chamar de filho. 3 afastados dos caminhos do Senhor. Todos 3 conhecem a palavra. Não importa quanto tempo está afastado. A pergunta é: ainda consegue ficar sem Jesus? Quem é o primeiro para Jesus hoje aqui? Está afastada? Está fazendo o que aí? Venha para frente, terra, manto. Vocês vão ficar olhando ou vão aplaudir a Jesus, irmão? Você quer voltar para Jesus? A segunda pessoa está vindo ali, irmão. Pastor, eu não consigo. Eu também dizia que não conseguia. Mas quem muda é o Espírito Santo de Deus. Quer Jesus? Tem mais 2 vindo ali, irmão. Dá para dar glória a Deus ou está difícil? Só quem pode fazer isso é Ele. Se a palma for para Ele, pode ser mais forte. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha
fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Olha para cá. Nunca mais, nunca mais pensa em se desviar. Jesus está voltando. Mateus 24 está se cumprindo. A qualquer momento a trombeta pode soar. E ai daquele que ficar. Pastor, o senhor ora? O senhor ora? Pastor vai orar. Queridos irmãos, ali atrás tem uma mesinha, ali atrás. Eu trouxe algumas paçocas. Agora não é paçoca pequena, é uma barra de ouro. Quem já viu barra de ouro? É uma barra de ouro, irmão, do tamanho de uma barra de ouro. Apenas R$20. Você adquirindo uma das nossas paçocas, você vai estar abençoando a minha vida, o meu ministério, a minha casa. E vai estar me abençoando até novembro, nós lançarmos o nosso primeiro livro. Já está terminado. Eu quero lançar e o tema é Pedindo Socorro. Vai estar ali. Eu aceito o Pix e aceito o cartão. Passe ali, lança uma semente do meu ministério. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Só que antes de encerrar isso aqui, de orar por eles, enquanto o pastor Telmo estava aqui, o Espírito Santo fez arder em meu coração que ainda tem gente aí que precisa vir aqui para frente. O Senhor falou comigo que tem gente lá que precisa vir entregar a vida para Jesus.